Continuação. O seio que acreditava que podia comprar qualquer coisa, até perceber que o único amor verdadeiro não tinha preço. Meses haviam se passado desde aquela fatídica manhã em que Lívia Soares fora humilhada e afastada da Montenegro Enterprises. Cada dia desde então fora uma batalha silenciosa, reconstruir sua autoestima, provar a si mesma que era mais do que uma vítima de circunstâncias e, acima de tudo, transformar a dor em força. Ela não chorara mais, não permitira que lágrimas a definissem. Cada passo era marcado por determinação, cada decisão, por coragem. O mundo lá fora parecia diferente quando ela finalmente ressurgiu. Agora, Lívia não era mais a jovem insegura que chegara ao escritório do C.I.O. meses atrás. Ela estava confiante, elegante, e carregava em si uma presença impossível de ignorar. Seus cabelos cuidadosamente penteados caíam sobre os ombros, o traje impecável refletia sofisticação sem ostentação, e o olhar firme demonstrava que ela havia conquistado algo que dinheiro algum poderia comprar: respeito próprio e poder pessoal. Sua nova empresa havia crescido rapidamente, atraindo atenção e investidores. Cada contrato fechado, cada decisão estratégica tomada com inteligência e precisão a fazia sentir uma satisfação que nunca sentira ao seguir ordens de Arthur. Agora, ela comandava sua própria vida, provando que era capaz de criar seu império, sem depender de ninguém, nem mesmo do C.I.O. milionário que havia despertado emoções tão profundas nela. Arthur Montenegro, do outro lado da cidade, sentia os efeitos dessa transformação. Ele acompanhava o crescimento de Lívia pelas redes de negócios, pelas notícias, pelos relatórios de inteligência, que mantinha sobre tudo que envolvia sua empresa. E cada atualização o deixava mais inquieto. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia uma impotência real, uma sensação de vazio que dinheiro, influência ou poder não conseguiam preencher. Ele lembrava-se de cada momento que passaram juntos, os olhares intensos nos corredores da empresa, as conversas discretas que ninguém jamais poderia ouvir, o modo como ela o desafiava silenciosamente, e se mantinha firme diante do seu charme. E, acima de tudo, lembrava-se da dor de afastá-la da sensação de perder algo que nunca poderia ser comprado. Em uma tarde ensolarada, Lívia caminhava pelas ruas do centro da cidade, confiante e elegante, revisando mentalmente os próximos passos de sua empresa. Cada decisão que tomava refletia a transformação completa que havia acontecido nela, do medo e insegurança ao poder e independência. Ela havia aprendido que seu valor não dependia de aprovação alheia, e que amor ou reconhecimento que não fossem genuínos não mereciam seu tempo. Enquanto atravessava uma rua movimentada, sentiu um olhar familiar atravessá-la. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Arthur Montenegro estava ali, em um evento empresarial próximo, observando-a de longe. O homem que costumava ter tudo, que acreditava que dinheiro e poder podiam conquistar qualquer coração, agora se encontrava diante de alguém que não podia dominar, alguém que havia aprendido a se defender, a crescer e a se colocar acima de tudo. Arthur sentiu seu coração acelerar de uma maneira que não sentia há meses. Ele, o homem que conquistava tudo com um aceno ou um contrato, agora se via vulnerável. Por um momento, o orgulho e o poder desapareceram, substituídos por arrependimento e desejo. Ele queria aproximar-se, falar com ela, mostrar que havia mudado, que sentia falta dela, que finalmente compreendeu que o verdadeiro amor não podia ser comprado. Mas Lívia não era a mesma de antes. Ela percebeu o olhar dele e manteve a postura firme. Não havia mais ingenuidade, não havia mais dependência. Havia apenas confiança e poder, uma barreira invisível que ele não sabia se poderia ultrapassar. Ela sorriu de forma leve, mas o sorriso carregava algo que ele não podia alcançar facilmente: controle total sobre si mesma. O reencontro silencioso foi carregado de tensão. Cada passo que Arthur dava em direção a ela parecia medir sua própria vulnerabilidade. Cada respiração de Lívia refletia a força adquirida em meses de superação. Ele sabia que precisaria fazer algo muito mais do que charme, riqueza ou promessas vazias para reconquistá-la. Precisaria prová-la que realmente havia mudado. Enquanto a observava afastar-se elegantemente, Arthur sentiu o peso da primeira lição de sua vida. Amor verdadeiro não pode ser comprado, e o coração de uma mulher determinada não pode ser possuído por ordens ou riqueza. Ele precisava esperar, aprender e crescer,
se quisesse ter uma segunda chance. Lívia, por sua vez, continuou seu caminho, segura de que o poder que agora carregava vinha de dentro, e não de bens materiais. Ela não queria apenas ser bem-sucedida. Queria ser independente, livre e dona do próprio destino. E, por mais que ainda sentisse uma centelha de lembrança dele, sabia que a história estava longe de terminar, apenas começava o segundo ato de suas vidas, onde escolhas e sentimentos seriam testados de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. O capítulo termina com a sensação de que o reencontro inevitável estava prestes a acontecer, mas que o equilíbrio de poder havia mudado. O homem que acreditava que podia comprar tudo aprendeu, pela primeira vez, que há coisas que nem o dinheiro consegue alcançar. E a mulher que ele desejava agora caminhava com passos firmes, pronta para definir suas próprias regras. O grande salão do evento corporativo estava iluminado por lustres majestosos, e o murmúrio elegante dos convidados preenchia cada canto do espaço. Lívia Soares entrou como uma tempestade silenciosa, seus passos firmes ecoando confiança e elegância. O vestido azul oil destacava-se contra a decoração luxuosa, e cada gesto seu irradiava poder e determinação. Aqueles meses fora do alcance de Arthur haviam transformado não apenas sua aparência, mas a aura que a envolvia. Agora ela era inegavelmente uma mulher que sabia o que queria, e, acima de tudo, quem era. Do outro lado do salão, Arthur Montenegro percebeu sua entrada antes de qualquer outro detalhe. O homem acostumado a comandar tudo ao seu redor sentiu algo que jamais havia experimentado antes, uma mistura de desconforto, fascínio e desejo reprimido. Seu coração bateu mais rápido, uma sensação quase desconhecida para alguém que sempre controlara todas as situações. Lívia caminhava entre os convidados, cumprimentando com elegância, mas mantendo distância do seio. Ela sabia que ele estava ali, observando cada movimento, cada sorriso, cada gesto. Por mais que ainda sentisse uma pontada de lembrança, e talvez até desejo, não permitiria que ele percebesse qualquer fraqueza. Ela havia se reconstruído, e qualquer vulnerabilidade agora seria estratégica, não emocional. Arthur decidiu se aproximar. Cada passo seu era calculado, mas ainda assim parecia incapaz de conter a tensão que o dominava. Ele observava sua postura, o brilho nos olhos, a confiança em cada movimento. Pela primeira vez, ele não podia simplesmente impressioná-la com riqueza, charme ou influência. Ela era uma força independente, e ele sabia que precisaria mais do que palavras ou gestos convencionais para se aproximar dela. Quando finalmente cruzaram caminhos, houve um instante de silêncio absoluto, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo. Arthur encarou-a diretamente, o olhar carregado de intensidade e arrependimento. Lívia respondeu com um sorriso contido, firme e desafiador, sem jamais baixar a guarda. Boa noite, Lívia, disse ele, a voz firme, porém carregada de emoção. Boa noite, senhor Montenegro, respondeu ela, mantendo o tom elegante e distante, mas com um leve tremor de reconhecimento. Ambos sabiam que cada palavra carregava mais significado do que o diálogo permitia. O silêncio entre eles era tão intenso que podia ser sentido como eletricidade no ar. Ele se aproximou, cauteloso, medindo cada gesto, enquanto ela mantinha a postura, observando-o atentamente. Começou ele, engolindo em seco. Não esperava encontrá-la aqui assim. Você mudou. Sim, mudei, respondeu ela, erguendo o queixo com orgulho e não por sua causa. Mudei por mim. Ele sentiu uma pontada de dor. Pela primeira vez, não podia comprar a admiração ou a atenção dela. Pela primeira vez, ele estava completamente vulnerável diante de alguém que não podia controlar. O clima ao redor deles parecia desaparecer. Convidados, luzes, música, tudo tornava-se secundário diante da tensão palpável entre os dois. Ele sentiu-se compelido a tocar sua mão, mas parou, consciente de que qualquer movimento em falso poderia destruir tudo o que restava entre eles. Lívia, eu preciso que saiba, disse Arthur, mantendo distância respeitosa. Eu mudei. Não sou mais o homem que a afastou, que a feriu. Estou diferente. Ela o observou por um longo momento. Cada palavra dele carregava sinceridade, mas ela não podia se esquecer da dor que sentira, do orgulho ferido, da humilhação que quase a quebrou. Arthur, começou, cuidadosamente, eu ouço o que diz, mas mudanças e arrependimentos não apagam o passado. Eu aprendi a ser forte sozinha.
O olhar dele suavizou-se, mas continuava intenso, cheio de desejo e arrependimento. Pela primeira vez, ele compreendeu que ela não era apenas alguém a ser conquistada, mas uma mulher com autonomia, com decisões próprias, com coração e mente independentes. A noite avançava, e mesmo entre o burburinho e os eventos do salão, eles encontravam pequenos momentos de proximidade, um olhar que durava segundos demais, um leve sorriso compartilhado, uma distância que parecia ao mesmo tempo grande e minúscula. Cada gesto carregava memórias, arrependimentos e atração, um jogo silencioso que nenhum dos dois poderia ignorar. Enquanto Lívia se afastava para falar com investidores, Arthur permaneceu observando-a, sentindo uma mistura de admiração e frustração. Pela primeira vez, ele sabia que não podia controlar o amor, que não podia comprar o coração dela, e que qualquer aproximação precisaria ser genuína, honesta, sem manipulação ou poder. O capítulo termina com a sensação de que o reencontro havia reacendido algo poderoso entre eles, mas que o próximo passo seria decisivo. Ele havia aprendido que a vulnerabilidade era necessária, e ela havia aprendido que não cederia ao poder dele tão facilmente. O jogo de atração, arrependimento e desejo estava apenas começando, e ambos sentiam que a história ainda tinha muito a revelar. Arthur Montenegro caminhava sozinho pelo terraço de seu apartamento de cobertura, a cidade abaixo iluminada por milhares de luzes. A noite estava fria, e o vento cortava suavemente o rosto, mas nada se comparava ao frio que sentia por dentro. Pela primeira vez na vida, ele não tinha controle. Pela primeira vez, não podia comprar, manipular ou forçar nada. Lívia Soares havia se tornado um enigma impossível de decifrar, e cada memória de sua perda doía como se fosse recente. Os últimos meses haviam sido um tormento silencioso. Ele tentava concentrar-se nos negócios, em novos investimentos, mas cada sucesso parecia vazio, porque havia uma lacuna impossível de preencher. Ela não estava mais ao seu lado, e ele não podia simplesmente voltar no tempo. Cada decisão que tomava agora era marcada pelo arrependimento, cada passo lembrava-lhe do preço da arrogância que cometera meses atrás. Ele se lembrou daquela manhã fatídica, quando decidiram afastá-la temporariamente. A frieza em sua voz, a decisão que acreditava ser justa. Tudo agora parecia um erro colossal. Ele sabia que tinha ferido profundamente a única pessoa que, de fato, lhe mostrara algo real, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Enquanto caminhava pelo terraço, Arthur decidiu que precisava encontrá-la. Não apenas para palavras vazias, mas para mostrar que havia mudado, que havia aprendido a lição mais importante da vida, que o amor verdadeiro exigia respeito, paciência e sinceridade. Ele precisava que ela soubesse que seu orgulho, suas falhas e sua arrogância não mais ditariam seu comportamento. A oportunidade surgiu em um evento de gala beneficente, no mesmo salão luxuoso onde haviam se reencontrado meses antes. Arthur chegou cedo, vestido com um terno azul marinho impecável, mas cada passo seu carregava tensão. Ele sentia o coração bater acelerado, uma mistura de ansiedade e desejo que o deixava quase vulnerável demais para o seu próprio orgulho. Quando finalmente avistou Lívia, seus olhos se prenderam à presença dela. Ela estava ainda mais radiante, elegante e confiante do que antes, irradiando independência e força. Pela primeira vez, ele percebeu o verdadeiro poder de sua presença, que não dependia de riqueza ou charme, mas de sua própria essência. Ele se aproximou lentamente, consciente de que cada passo deveria ser cuidadosamente calculado, não como um e-o tentando impressionar, mas como um homem que realmente se importava, que estava prestes a abrir o coração sem reservas. Lívia, começou ele, a voz baixa e firme, mas carregada de emoção. Eu sei que nada do que eu disser pode apagar a dor que causei, mas preciso que saiba algo. Eu mudei, eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Ela ergueu os olhos para ele, cautelosa, mas curiosa. Cada palavra dele carregava sinceridade, mas ela ainda se lembrava de tudo: a humilhação, a distância, a dor. Arthur, disse ela, com calma e firmeza, eu ouço você, mas palavras não consertam o passado. Ele respirou fundo, sentindo o peso de cada segundo. Eu sei, respondeu, aproximando-se mais, mantendo uma distância respeitosa, mas estou aqui para provar, não apenas dizer. Eu não posso comprar seu amor, não posso manipulá-la, não posso controlá-la.
Tudo o que posso fazer é mostrar que mudei, que aprendi a valorizar você, e o que sentimos. Lívia sentiu uma pontada de emoção, mas manteve-se firme. Ela precisava sentir sinceridade, não apenas ouvir palavras. Arthur, disse ela, se há algo que aprendi, é que não volto atrás pelo passado, mas posso ouvir o presente. Ele sorriu levemente, um sorriso carregado de arrependimento e esperança. É tudo que peço. Que me deixe provar que o amor não é sobre poder ou riqueza, mas sobre respeito, verdade e paciência. Que me deixe reconquistar sua confiança, passo a passo. Ela olhou nos olhos dele, estudando cada detalhe, cada emoção. Pela primeira vez, percebeu que ele estava vulnerável, que não havia manipulação em suas palavras, apenas sinceridade. Eu não sei, admitiu ela, pela primeira vez mostrando uma fração de vulnerabilidade, mas estou ouvindo. Arthur sentiu uma mistura de alívio e expectativa. Sabia que ainda havia muito a conquistar, mas este era o primeiro passo para reconstruir o que havia sido quebrado. Pelo menos agora, ambos estavam conscientes do que realmente importava: sentimentos genuínos, respeito mútuo, e a possibilidade de um amor que não podia ser comprado, apenas conquistado. O capítulo termina com os dois em silêncio, separados fisicamente, mas conectados emocionalmente como nunca antes. O passado doloroso ainda existia, mas havia espaço para a esperança. Eles agora sabiam que a verdadeira prova de amor ainda estava por vir, e que o capítulo final da história seria decisivo para o destino de ambos. O aeroporto estava mergulhado em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo som distante de malas rolando e anúncios de embarque. Lívia Soares caminhava lentamente pelo terminal, cada passo firme e decidido, carregando consigo toda a confiança e independência que havia conquistado nos últimos meses. Cada movimento seu era a personificação de uma mulher que havia se reconstruído, aprendendo a valorizar seu próprio valor acima de tudo, e ninguém, nem mesmo Arthur Montenegro, poderia mudar isso. Arthur estava do outro lado do terminal, de pé, imóvel, observando-a à distância. A visão dela atravessando o espaço preenchia-o de emoções conflitantes. Havia arrependimento profundo, desejo incontido, e uma percepção dolorosa. Pela primeira vez em sua vida, ele não podia possuir algo que queria com poder ou dinheiro. Ela era livre, independente e distante, e ele sabia que o tempo de segurar e controlar havia terminado. Cada passo de Lívia parecia um desafio silencioso, cada movimento um lembrete de que o coração dela não podia ser comprado. Arthur sentiu o peso da impotência, algo que ele nunca imaginou experimentar. Ele não podia simplesmente se aproximar como fazia antes, sorrir e conquistar. Precisava mostrar sinceridade, respeito e humildade, se quisesse realmente ter uma chance. Quando finalmente estavam a poucos metros de distância, o silêncio se tornou quase ensurdecedor. Arthur respirou fundo, sentindo o coração acelerar, e deu o primeiro passo, lento, cuidadoso, consciente de que cada gesto precisava ser genuíno. Lívia, começou, a voz baixa e carregada de emoção, eu não espero que me perdoe apenas porque estou aqui. Mas preciso que saiba que tudo o que fiz, e tudo o que deixei de fazer, me ensinou a maior lição da minha vida, que o amor não tem preço, que não pode ser comprado, nem forçado, nem controlado. Ela parou por um instante, erguendo os olhos para ele, avaliando cada expressão, cada nuance de sinceridade em seu rosto. Arthur, disse ela, mantendo a voz firme, mas deixando transparecer uma leve hesitação, tudo que passou ainda dói, mas vejo que você realmente entende agora. Ele deu um passo mais próximo, mantendo a distância respeitosa, mas aproximando-se o suficiente para que sentissem a presença um do outro. Eu aprendi que o que mais importa não é poder, riqueza ou controle, continuou, mas respeito, confiança, e estar disposto a conquistar o coração de alguém com paciência e amor genuíno. Lívia, eu quero mostrar que posso ser esse homem para você, não amanhã, não em palavras, mas em ações. Ela respirou fundo, lembrando-se de cada momento difícil que vivera, o afastamento, a humilhação, a reconstrução da própria vida. Sentia ainda uma centelha de amor, misturada com raiva, orgulho e curiosidade. Arthur, não será fácil, disse, cada palavra carregada de determinação, mas estou disposta a ver se você realmente mudou. Ele sorriu, um sorriso que misturava alívio e desejo contido.
Pela primeira vez, ele se sentia vulnerável, mas essa vulnerabilidade era diferente, era real, genuína, uma chance de construir algo que nunca poderia ter comprado antes. O terminal parecia desaparecer ao redor deles. Tudo o que importava era aquele momento, aquela tensão carregada de sentimentos não ditos, olhares intensos, e a consciência de que ambos haviam mudado. Ela não era mais a jovem insegura de meses atrás. Ele não era mais o homem que acreditava que poderia comprar tudo. Lívia ergueu a mão, hesitando por um instante, e então deixou-a descansar brevemente sobre o braço dele. Um gesto pequeno, mas carregado de significado, uma concessão, um teste silencioso de confiança. Arthur sentiu a eletricidade percorrer seu corpo, cada fibra alertando para a responsabilidade de nunca quebrar essa confiança novamente. Obrigado por me ouvir, disse ele, a voz firme e baixa. Por me dar uma chance, mesmo que pequena. Prometo que não vou desperdiçar. Ela sorriu levemente, um sorriso que misturava carinho e cautela. Então vamos ver se suas ações falam mais alto que suas palavras, Sr. Montenegro. O vento frio do terminal trouxe uma sensação de renovação, como se aquela noite marcasse não apenas um reencontro, mas o início de algo verdadeiro. Pela primeira vez, Arthur compreendeu plenamente que o amor não é algo que se possui, mas algo que se conquista com paciência, respeito e verdade. Eles caminharam lado a lado, lentamente, conscientes de que a estrada à frente ainda teria desafios. Mas, pela primeira vez, ambos estavam na mesma sintonia, com corações vulneráveis, mas genuínos, prontos para descobrir o poder de um amor que não tinha preço. O capítulo termina com esperança, tensão e emoção, deixando claro que o amor verdadeiro não pode ser comprado, apenas conquistado, e que a lição aprendida por ambos era mais valiosa do que qualquer fortuna, influência ou poder que existisse no mundo.